Vale ou não a pena solicitar a dosagem de vitamina D de rotina? A gente vai falar aqui sobre screening, avaliação de rotina, a definição, a definição de screening ou avaliação de rotina. É quando você pesquisa alguma coisa, Você realiza uma investigação em indivíduos que são assintomáticos. Seu objetivo seria o de detectar uma doença. Uma intervenção precoce nessa doença é capaz de alterar o curso natural dessa doença. Se eu me fiz entender, é tipo assim, se a pessoa souber que ela tem uma doença e ela for tratada, isso vai melhorar a saúde dessa pessoa. E como ela é assintomática, se ela não investigar, ela não vai saber, portanto, ela pode ter prejuízos, por não receber um tratamento em um momento precoce, antes dela apresentar sintomas. Muito bem, então seria basicamente esse o raciocínio. E o fato é que, num screening, para a gente fazer screening, para valer a pena fazer um screening, os benefícios, desse screening, que seria basicamente esse benefício de intervir precocemente em uma doença e fazer com que o curso dessa doença seja melhorado por conta dessa intervenção precoce. Então, esse benefício, ele precisa superar os riscos. E quais seriam os principais riscos, de você pegar uma população e sair pesquisando uma doença X ou Y? Os principais riscos são a questão dos falsos positivos, o fato de você detectar doença em indivíduos que não são doentes, e isso muitas vezes vai acarretar em realização de outros testes complementares que vão sendo necessários e realizados inapropriadamente, colocação de tratamentos desnecessários, Então, seria você promover tratamentos desnecessários para o seu paciente. Para valer a pena fazer screening, essa balança risco-benefício tem que pender para benefício. Aí deixa eu te dar uns exemplos aqui, só para esse negócio ficar bem claro na sua cabeça. Por exemplo, o screening para diabetes, Screening para diabetes mellitus, se você parar para pensar que o diabetes que progride de uma forma indolente, então o indivíduo pode passar anos assintomático, e se ele souber que ele tem diabetes, nessa fase em que ele é assintomático, o tratamento tem impacto na saúde dele, Fazer o tratamento precoce tem impacto. Se ele não souber do diagnóstico, quanto mais o tempo passar para que ele tenha um diagnóstico e inicie o tratamento, pior vai ser o resultado desse tratamento. Isso deixa claro que, assim, essa balança risco-benefício para o diabetes, a gente vê que fazer screening para diabetes vale a pena. Agora, deixa eu te dar um outro exemplo. Pensar na síndrome de Cushing. É uma doença grave, mas é uma doença bastante rara. Tem uma característica, da síndrome de Cushing, que é o fato da gente ter grande dificuldade para dar diagnóstico. Isso porque testes diagnósticos, para a síndrome de Cushing, eles são cheios falsos positivos e falsos negativos. E a gente também tem umas situações clínicas que se confundem com síndrome de Cushing, que dão as alterações laboratoriais que a síndrome de Cushing tem: alcoolismo, depressão, a própria obesidade. Então, o que acontece? Vou colocar na balança os riscos frente aos benefícios de um screening, de uma avaliação de rotina em pessoas assintomáticas. Para a síndrome de Cushing, a gente vai ver que os riscos são maiores do que os benefícios. Então, por essa razão, screening para a síndrome de Cushing não é recomendado, não vale a pena. Agora vamos falar então do screening com dosagem de vitamina D. Qual que seria o nosso objetivo, ao dosar a vitamina D de rotina, fazer screening? O objetivo seria identificar a deficiência de vitamina D, com a expectativa que a gente fizer a reposição de vitamina D e eliminar a deficiência, a saúde daquele indivíduo vai melhorar. O raciocínio seria esse. Eu não estou aqui falando
dos indivíduos que são de risco para deficiência de vitamina D. Por exemplo, o paciente que tem osteoporose, o indivíduo que tem raquitismo, que tem osteomalácia, tem insuficiência renal crônica, insuficiência hepática, né? Os indivíduos também com síndromes de malabsorção, né, as diversas doenças do trato gastrointestinal que cursam com malabsorção. Também não estou falando de indivíduos que usam glicocorticoides, por exemplo, né? Também não estou falando de gestantes, de lactantes. A gente não está falando de grupo de risco. É diferente, é tipo assim, você tem uma razão para você pesquisar a deficiência de vitamina D. Beleza, a gente não está falando disso, nós estamos falando de indivíduos assintomáticos e que não pertencem a nenhum desses grupos. Por exemplo, é uma mulher, sei lá, de 38 anos, tem hipotireoidismo, ela consulta com você por conta de um hipotireoidismo. Então, eu vou te pedir seus exames aqui, seu TSH, seu T4 livre, e sei lá o que, sua glicemia. E aí vou aproveitar e vou pedir uma vitamina D. Será que vale a pena isso? É disso que a gente está falando hoje. Beleza, então vamos lá. Vamos seguir aqui um raciocínio. Eu quero que você raciocine comigo para que a gente possa seguir um caminho, né? Tirar conclusões. Então, se você se lembra, a vitamina D é um hormônio, né, que participa ativamente do metabolismo ósseo, mas a vitamina D também tem várias outras funções no organismo, né? Ela participa do controle de várias etapas do ciclo celular, e, inclusive, ela tem um efeito antiproliferativo em diversas células. A vitamina D também tem um papel imunorregulatório, ela modula a autoimunidade. Além disso, a vitamina D também regula o crescimento dos miócitos, regula o tônus, a força muscular, a massa muscular. E ela participa do controle da função miocárdica, da pressão arterial. E o fato é que dados epidemiológicos, né, de estudos randomizados, aqueles famosos clinical trials, né, que são os ensaios clínicos, que existe uma associação. Então, o que a gente tem de informação concreta na literatura? Existe uma associação, níveis baixos de vitamina D e um risco aumentado para o desenvolvimento de várias doenças. Então, para o desenvolvimento de fraturas, né, diminuição da saúde óssea, mas também para o desenvolvimento de depressão, fraqueza muscular, quedas, né, fratura, queda, fraqueza muscular, e também depressão, diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, câncer, alguns tipos de câncer, outras doenças também, doenças imunológicas, né? Então, a gente já sabe que existe associação entre níveis baixos de vitamina D e várias doenças. Não só ósseas, mas também várias outras condições, né? Neoplasias malignas, doença cardiovascular, diabetes, enfim. Mas olha só que informação importante. Associação não é sinônimo de relação causa-efeito. O fato, os estudos mostrarem que pacientes com essas doenças, eles têm com frequência níveis de vitamina D baixos, não quer dizer a vitamina D baixa que faz esse indivíduo ficar doente. Não quer dizer que a deficiência de vitamina D que provoca diabetes, ou hipertensão, ou depressão. Então, a associação é uma coisa, relação causa-efeito é outra. Essa associação, a presença da vitamina D baixa, pode, na verdade, refletir um estado de saúde ruim. Quer dizer, é um indivíduo que tem uma saúde deficiente, e aí, nesse contexto de uma saúde deficiente, a vitamina D dele também é baixa. Ou seja, a deficiência de vitamina D, ela pode, na verdade, ser consequência e não causa. Então, assim, por exemplo, um paciente obeso, sedentário, uma alimentação nada saudável, põe ao sol, não pratica exercícios ao ar livre, etc e tal, ele tem um maior risco de ter a vitamina D baixa. O fato da vitamina D dele ser baixa não significa que é a deficiência de vitamina D que provoca, por exemplo, diabetes, se ele for diabético. Então, isso é só relação de associação, que essa associação existe realmente. Os estudos, né, os grandes estudos epidemiológicos, muito embora eles demonstrem claramente a associação de deficiência com várias doenças, eles não conseguem provar isso, né? Os dados, os resultados dos estudos não mostram suplementar vitamina D melhore essas doenças. Digo mais,
Até mesmo o benefício da vitamina D sobre a saúde óssea tem sido questionado porque indivíduo, por exemplo, com osteoporose, a redução do risco de fraturas, talvez não esteja relacionado à suplementação de vitamina D. Mas para haver uma redução do risco, seria necessária a suplementação do cálcio em conjunto, né? Vitamina D mais cálcio. Suplementando vitamina D, você protege o paciente ou você reverte alguma doença ou você melhora o estado de saúde em relação àquela doença específica, a gente não tem essa demonstração na literatura. Inclusive, saiu uma meta-análise que foi publicada na JAMA agora em abril desse ano, de 2021. Essa meta-análise, ela incluiu 46 estudos. Então, somando, né, os pacientes de todos os estudos, foram 16.205 indivíduos. E essa meta-análise, ela mostrou que a reposição com vitamina D, ela não teve nenhum efeito. Repito, nenhum efeito. Ela não teve nenhum efeito. Nem na mortalidade, nem na incidência de fraturas ou quedas, nem depressão, diabetes, doença cardiovascular, câncer ou quaisquer eventos adversos. Então, diante desses resultados desta meta-análise, que foi publicada agora, recentemente, ou seja, esse tema foi revisto e se viu que a gente ainda não tem evidências de que suplementar vitamina D possa reduzir, né, os riscos e as complicações dessas várias doenças que têm associação clara e comprovada com a deficiência de vitamina D. Então, tem mais uma coisa que eu preciso te falar, que é o seguinte: talvez a dosagem da 25-hidroxivitamina D, que é o que a gente dosa, né, quando a gente solicita dosagem de vitamina D, talvez essa não seja a melhor forma de mensurar a deficiência de vitamina D. Por quê? Bom, primeiro, por que a gente usa a 25-hidroxivitamina D, né? Quando a gente fala dosagem de vitamina D, é sinônimo de dosar a 25-hidroxivitamina D. A gente dosa a 25-hidroxi, a forma de vitamina D mais presente, né, no sangue periférico, mais abundante, tradicionalmente é considerada a forma que melhor reflete o status da condição de vitamina D do indivíduo. No entanto, para que a gente possa confiar no resultado dessa dosagem, né, o método padrão é o método de cromatografia, né, a espectrometria de massa ou a espectrometria de massa. Esse método é um método caro, pouco acessível. Em geral, os laboratórios não vão utilizar, né, esse método na dosagem. Aqui no Brasil, em geral, são utilizados ensaios imunométricos, né, que são mais comercialmente viáveis. Esse já é um ponto. Não necessariamente a gente vai estar diante de um resultado de exame confiável. Além disso, ainda tem outro ponto, porque ainda que a vitamina D seja dosada pelo método padrão ouro, a gente tem que levar em consideração o seguinte: a vitamina D, a semelhança, por exemplo, do hormônio tireoidiano, né? A vitamina D também é um hormônio esteroide. A maior parte da vitamina D circula ligada a proteínas, né? A gente só tem 10 a 15%. E aí, o que acontece? Só que é a forma livre exerce o efeito. A nossa dosagem, ela é feita... Quando a gente dosa a vitamina D, a gente está dosando o total, né? A gente dosa a vitamina D total. A gente não faz dosagem de fração livre de vitamina D. E a gente sabe que o que reflete o status, né, daquele hormônio vai ser a fração livre dele. Então, pode ser também que ao interpretar a dosagem da vitamina D, como a gente dosa a vitamina D total, mas a gente não esteja estimando adequadamente o status de vitamina D do indivíduo. É só a gente comparar com o T4, né? Então, se a gente dosa o T4 total, a informação é bem menos precisa do que se a gente dosa o T4 livre. É uma outra questão, né? Porque poder pensar se screening para deficiência de vitamina D ajuda a prevenir, né, quedas, câncer, problemas cardiovasculares. Antes de mais nada, a gente precisa saber, peraí, mas o que é deficiência de vitamina D? Quais são os níveis de vitamina D que eu vou considerar como baixos? Em outras palavras, qual que é o nível ideal de vitamina D? É possível que a gente ainda não saiba isso, né? Então, assim, os valores, né, os pontos de corte para deficiência, para insuficiência, esse
valor de referência, então, por exemplo, a Endocrine Society, né, ela considera que níveis de vitamina D normais seriam níveis acima de 30. Níveis abaixo de 20 seriam compatíveis com deficiência. E os níveis entre 20 e 30, ela chama de insuficiência. E como que esses valores foram estipulados, né? Em parte, essa definição foi de acordo com a ativação do paratormônio, né? Porque quando a gente tem deficiência de vitamina D, os níveis de cálcio começam a cair no sangue, e aí isso ativa, estimula a paratireoide a produzir PTH. Mas será que isso representa realmente, é esse o ponto em que a gente consideraria que o paciente tem deficiência? Até porque, será que isso daí está relacionado aos demais efeitos, né, da vitamina D no organismo? Que isso daí é um efeito relacionado ao metabolismo ósseo. Mas será que um nível ideal de vitamina D, todas as células do organismo, né, para os vários sistemas que a vitamina D atua, seria o mesmo da questão do metabolismo ósseo? Então, a gente tem mais pergunta do que resposta, né? Mas o fato é que a gente nem sabe o que é nível de vitamina D normal, né? A gente tem esses pontos corte estipulados, esses valores de referência, mas assim, ainda é um terreno muito pouco firme, né? É um terreno ainda muito instável. E outra coisa, né? Outro fator que a gente também precisa levar em consideração é que a gente tem variações entre as populações. Então, se a gente compara, por exemplo, indivíduos da raça negra caucasianos, a gente vê que os níveis de vitamina D são diferentes, né? Então, se a gente usar o mesmo ponto de corte, a gente vai incluir na deficiência um número enorme de indivíduos da raça negra e um número menor de indivíduos da raça branca. Enfim, então a gente tem variações em relação a isso também. Mais uma coisa, se a gente usar esses pontos de corte que eu falei, de abaixo de 20 como deficiência e abaixo de 30 como insuficiência, lá nos Estados Unidos, metade da população seria considerada deficiente ou insuficiente em vitamina D. Para a gente considerar, né, que um teste de screening vale a pena, a gente tem que pesar risco-benefício e os benefícios têm que superar os riscos. Nesse contexto de investigar a deficiência de vitamina D, quais que seriam os riscos, né, ou efeitos negativos? Se você dá um diagnóstico e fala assim, olha só, eu vi aqui nos seus exames, você tem uma deficiência de vitamina D. Isso gera ansiedade para o paciente, isso gera custos, né? Porque daí você vai iniciar uma reposição hormonal, vai ter o custo do tratamento, também vai ter o custo do monitoramento, porque se você começa a repor, depois você vai ter que dosar a vitamina D novamente, para verificar se adequou ou não, enfim. Tem também a questão pill burden, aquela síndrome que a gente tem vivido, né? Do excesso de pílulas, né? Principalmente de suplementos, né? Isso pode gerar o famoso burnout, né? Que é aquele estado de estresse, trazer outros problemas emocionais também para o indivíduo. Tem a questão da possibilidade de hipervitaminose D, né? Que não é comum, mas pode acontecer, né? E o paciente pode ter hipercalcemia, hipercalciúria e todas as suas consequências. E um outro dado da literatura que é relevante de eu te contar aqui, que também é algo bastante interessante, é que suplementação em doses superiores a 4.000 unidades por dia não só não previne, né, fraturas, como pode aumentar o risco de fraturas. Uma super, né, reposição de vitamina D é um tiro que sai pela culatra, que acaba tendo o efeito inverso, né, ao pretendido. Então, dito tudo isso, depois de expor todos esses argumentos, o que eu tenho para te dizer é o seguinte, é que a novidade é que nada mudou, a gente continua em um terreno arenoso, e nesse ano de 2021, em abril, USPSTF, que é aquela força-tarefa americana em serviços de prevenção, permanece com a recomendação, ela reafirmou a recomendação que ela havia feito em 2014. Então, de 2014 para cá, né, todos os trials, enfim, tudo que foi publicado, né, ao longo desses 7 anos, serviu para que Força-Tarefa Americana revisitasse, né, esse tema. E o fato é que agora, em 2021, a Força-Tarefa
mantém a recomendação de que não há evidências que mostrem que os benefícios, né, de se fazer screening de deficiência de vitamina D possam superar os riscos. Em outras palavras, não vale a pena fazer screening para deficiência de vitamina D. É tipo assim, à luz dos conhecimentos atuais, né? Essa resposta eu tô dando, não por mim, né? Eu tô dando com base naquilo que Força Tarefa Americana recomendou recentemente. Daí eu quis trazer esse tema, por quê? Porque esse assunto, ele é um assunto do dia a dia do médico. Os pacientes querem, né, saber se eles não precisam da tal da vitamina D, e porque o vizinho tá tomando, porque sei lá, o primo, sei lá quem, falou que é bom, etc e tal. E daí, assim, se a gente não tem uma boa razão para a gente fazer alguma coisa, então é porque essa coisa não merece ser feita. Em medicina, a gente trabalha mais ou menos assim, né? Então, até o momento atual, o que a gente sabe é que existe associação de deficiência de vitamina D com doenças, mas a gente não tem nenhuma comprovação de que repor vitamina D vá prevenir essas doenças. Que é nada firme, que é essa questão de método de dosagem da vitamina D, ponto de corte para deficiência, enfim, são muitas perguntas ainda sem resposta. Então, usar vitamina D em indivíduos que fazem parte de grupos de risco permanece uma recomendação. No entanto, fazer avaliação de rotina, ou seja, fazer screening em indivíduos assintomáticos para deficiência de vitamina D, é algo que, até o momento, não existe comprovação de um benefício. Então, de um benefício que supere os riscos, melhor dizendo. Então, por essa razão, a resposta à pergunta do podcast de hoje: vale a pena ou não dosar a vitamina D de rotina? A resposta é não. Até o momento, ainda não.